Glória a Deus, irmãos. Deus é santo. Essa é uma palavra que, dita em tantas línguas, vai se unificar lá no céu. A única coisa que diremos 24 horas por dia é isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, tome a sua Bíblia aí nas suas mãos, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Versículo 28. Quando você achar, diz um amém, só para me saber que está todo mundo junto já. Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos lá até embaixo aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só até aí, irmãos. Todos os dias, principalmente para quem trabalha aí, vai se identificar claramente com essa palavra, né? Cansaço. Todos nós, um dia, ou seja lá, ao decorrer da sua vida, você vai cansar uma hora. Uma hora você vai se sentir cansado, vai se sentir sobrecarregado, vai se sentir oprimido, oprimida. Jesus, um marco no seu testemunho de vida e na sua história para a humanidade, é essa passagem, né? Alguns marcos de Jesus, mas essa passagem aqui muda totalmente o entendimento das pessoas sobre quem era Jesus Cristo. Ele diz para as pessoas lá: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma coisa que marcou a história, principalmente de Jesus e de todos aqueles que ouviram essa palavra, é o fato de que Jesus veio para um povo que aparentemente era seu, né? O povo israelita, o povo judeu, era um povo que aguardava a vinda do Messias, aguardava Jesus Cristo. Jesus chegou, mas não foi recebido como Messias, não foi recebido como Jesus que eles esperavam. E ali não fizeram conta de Jesus Cristo. Jesus se cansou de passar por diversos lugares e não ser reverenciado como Messias que as pessoas esperavam. Então chegou o momento em que Jesus mudou o seu discurso, não falando assim que Deus se arrependeu ou coisa, não, nada disso. Deus apenas mudou o seu discurso na maneira de dizer para a pessoa: olha, eu vim para vocês. Agora ele fala assim: vocês que estão mal, vocês que estão cansados, sobrecarregados, vocês que estão oprimidos, venham até mim. E é interessante que, se nós olharmos ao longo da história de Jesus, o começo do seu ministério foi passando por alguns lugares, visitando vários lugares e chamando os seus discípulos: vem e me segue, vem e me segue, vem e me segue. E ele andava por diversos lugares. Você já ouviu a história de Zaqueu? Lembra da história de Zaqueu lá? Que ele estava andando, Zaqueu subiu numa figueira para ver Jesus Cristo. Jesus andava por todo lugar, a Bíblia fala, e percorreu Jesus toda Samaria e Judéia, e a fama de Jesus se espalhou. Dado o momento, e este é o momento, Jesus muda um pouco o discurso que ele fazia. Ele agora chega para as pessoas e fala assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, venham vocês até mim agora, e eu vos aliviarei. Eu digo, irmãos, que essa palavra ela ecoa até os dias de hoje, porque muitas vezes a gente quer levar Jesus até as pessoas, a gente quer levar a palavra até as pessoas, mas chega um momento que se torna em vão. Eu passei muitas vezes na minha vida por isso, de você tentar levar a palavra para alguém, você vê que aquela pessoa realmente necessita de Deus, e você tentar levar a palavra. Minha família, então, meu irmão, nem se fala, de você tentar levar a palavra, sabe que precisa, mas não querem. As pessoas não querem. Então a palavra que ecoa até os dias de hoje é: vinde vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos,
e então eu vos aliviarei. O mal de todo homem, irmãos, é achar que Jesus vai resolver todo o problema quando ele buscar. É como aquela história daquela moça, né, do fluxo de sangue lá, que algumas quarta-feiras passadas eu ministrei sobre ela, que ela gastou todo o dinheiro buscando resolver o seu problema, e quando não resolveu, ela resolveu ir até Jesus Cristo, e ali sanou o seu problema. E as pessoas às vezes têm um pensamento exatamente igual. Por isso que hoje a grande maioria das igrejas, ela oferecem soluções para as pessoas. Eu até tinha tirado um print no meu celular de uma coisa que eu vi lá no Facebook, não me lembro o nome do rapaz, é um nome bem estranho, mas está lá, ele colocou o jargão dele assim: eu não prometo, eu faço. Amarração, faço e desfaço o trabalho, e coisas assim. Ele deu uma garantia total, amarração africana, isso, aquilo, e pessoas de fato vão atrás disso, né? Macumbaria, feitiçaria, as pessoas muitas vezes vão. Por quê? Porque querem resultados imediatos. As pessoas, quando Jesus chegava até elas achavam que Jesus iria resolver todo o problema. Então chegou um momento que era necessário as pessoas compreenderem o porquê vir até Jesus Cristo, o porquê se achegar até Jesus. Se você observar os milagres e as curas de Jesus, você vai perceber por várias vezes que as pessoas chegavam até Jesus e Jesus falava assim: o que queres que eu te faça? Ah, eu sou cego, eu quero ver. Ah, eu sou coxo, eu quero andar. Eu sou surdo, né? No caso, alguns ali que se chegaram até Jesus Cristo sendo surdo e voltaram a ouvir. E muitos outros casos ali que a gente vê, pessoas que chegaram até Jesus com uma esperança concreta de solução de problema. Chega um momento que Jesus começa a observar, irmãos, que resolver o problema imediato das pessoas não resolve de fato as coisas. Eu ouvi um médico falando e eu identifiquei muito com essa palavra. Ele dizia assim, que não adianta você tirar a dor se você não resolver a causa da dor. Você vai para o médico, num pronto-socorro, um exemplo simples, você vai para o pronto-socorro, você está com uma dor no estômago, seja lá o que for, o que eles vão fazer é resolver a sua dor. É só isso. É só isso. O pronto-socorro foi criado exatamente para tirar a dor da população, não para resolver o problema que está causando a dor. Para resolver o problema é necessário que a pessoa ir até um médico especializado, a pessoa fazer um exame, ali passar por, você está com uma dor de estômago, então vai passar por tal médico lá, naquela especialidade. Meu coração está com dor, sentindo uma palpitação, então é por aquele médico lá. Ou seja, é necessário que as pessoas procurem a causa, procurem o porquê estão assim. Jesus começa a observar que apenas resolver problemas para as pessoas não os levaria ao foco principal da vinda de Jesus Cristo, que é salvar o ser humano. Jesus percebeu que soluções de problemas não traz salvação, não traz discipulado. As pessoas não seguiriam Jesus por Jesus resolver apenas os problemas. Exemplo disso é os 10 coxos, né, leprosos, que gritam para Jesus, Jesus tem misericórdia de mim. Jesus vai lá e cura aqueles 10 e apenas um volta para agradecer. Jesus fala: mas cadê os outros 9? Sumiram, ninguém voltou, só um voltou para agradecer a Deus. Jesus, ao longo da sua vida, ele começou a perceber, não que ele foi enganado ou ferrei, não, ele começou a perceber como que o ser humano de fato age. Deus, ali na figura de Jesus Cristo, começou a perceber como o ser humano age. O ser humano quer soluções práticas e rápidas para tudo, e ele não quer mais passar por aquilo de novo. O que Jesus está prometendo aqui, irmãos, para cada um de nós, para todos aqueles que leem esse versículo, que um dia gastaram um tempo meditando, é que Deus, ele nos promete apenas um alívio. Há certas coisas em nossas vidas que nunca irão parar de acontecer. Como o que, Sidney? O dia mau. As pessoas acham que o dia mau é só um dia mau. Quando eu passar pelo dia mau, então tá legal, não vou ter nunca mais o dia mau. O dia mau vai chegar para mim, então depois que eu vencer esse dia mau, agora é só vitória. Não.
Não é. O dia mau não é um só, irmãos. O dia mau são vários dias que muitas pessoas passam. Se você analisar, se nós todos analisarmos a Bíblia falando sobre o sofrimento dos que seguem Jesus, você vai observar que é uma coisa constante. A Bíblia fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. As pessoas olham isso e falam assim: então eu posso chorar essa noite e amanhã minha vitória e pronto, acabou. Nunca mais eu vou passar por isso aí. Se engana. As pessoas muitas vezes acham que Deus não resolveu o problema porque tornaram a ter vamos supor, uma pessoa entrou no emprego, perdeu o emprego, aí orou a Deus, vamos colocar uma hipótese, aí Deus abre uma porta de emprego, a pessoa entrou no emprego, aí não dá nem 3 meses, a pessoa é mandada embora de novo. Então não foi Deus que fez, alguma coisa de errado aconteceu, Deus não resolveu o meu problema, e as pessoas começam a colocar descrédito em Deus. Porque o povo, irmãos, ele não quer passar por nada. O slogan de muitas igrejas é: pare de sofrer, pare de chorar, tenha riquezas, seja próspero, seja isso, seja aquilo, seja bem sucedido. São jargões, irmãos, são slogans que as igrejas usam para comercializar a fé das pessoas. Porque Jesus nunca prometeu soluções duradouras nessa terra. Jesus nunca prometeu isso ao homem. No entanto, que Deus fala para o homem não se preocupar com a morte, com aqueles que matam o corpo. Deus fala assim: vai chegar o momento que aqueles que vos matar, eles estarão fazendo um serviço a Deus. Por quê? Para que o homem não se prenda na condição que ele não pode passar por nenhuma tribulação, que ele não pode nem sequer morrer. O ser humano acha, porque é cristão, não vou morrer, não vai acontecer acidente comigo, não vai acontecer nada disso. E é aí que as pessoas se enganam. Quando acontece, as pessoas se apostatam da fé. Eu vou servir a Deus tantos anos e Deus deixou que acontecesse isso. Eu andei com Deus, eu fiz isso, fiz aquilo e Deus deixou que acontecesse isso. As pessoas acabam desacreditando de Deus, porque nunca entenderam a proposta de Jesus para cada um de nós. Irmãos, cansaços e sobrecarregamentos, todos nós temos. Eu ainda sou jovem, a maioria aqui é jovem, e você pode observar que hoje, a juventude de hoje, ela se encontra mais estressada do que nunca. Nunca se ouve tantos jovens em depressão, em síndrome do pânico, em estresse, em drogas, em bebidas, como há nessa geração aqui. Por quê, irmãos? Porque o ser humano está cada vez mais sobrecarregado. O que você faz quando você chega na sua casa? O que é no seu costume nos dias de hoje? Eu gosto de ver alguns filmes antigos assim, porque eu vejo como é que o povo se comportava. Eu acho interessante. As pessoas chegavam na hora do jantar, já não tinha nem, algumas casas não tinha nem eletricidade, e eles se reuniam ali, as velas acesas, eles jantavam, eles conversavam, eles iriam dormir, ou às vezes iriam para algum lugar conversar, e ali viviam todo dia assim. Eu estava vendo um filme lá muito interessante, as pessoas fazendo as coisas, aproveitando a natureza, trabalhavam tudo, mas tinham um tempo para se relacionar, para conversar. Hoje não tem mais isso. Hoje o jovem ele passa o dia inteiro aqui, eu na minha juventude vivia na rua, era brincando, era fazendo isso, passava o dia inteiro. Minha mãe chamava para comer, chamava para fazer as coisas. Eu creio que a grande maioria aqui viveu isso também. Era uma alegria. Jamais eu pensava, irmãos, em tristeza, em abatimento, em isso e aquilo, que é nada. Não havia essas coisas para perturbar minha mente. Hoje as crianças já estão crescendo com esse pensamento. Se não tiver o que planejou, se não tiver o que está pensando, o que está querendo, pronto, estou em depressão. Foi mandado embora, estou em depressão. Aconteceu isso, perdeu a namoradinha, estou em depressão. Acabou, estou em depressão. Hoje é assim, irmãos. Hoje é assim que as pessoas estão, a quantidade de jovens com síndrome do pânico. E aí o que acontece? Vêm então os falsos mestres e os falsos profetas, prometendo o que Jesus nunca prometeu: soluções para diversos problemas, e não alívio para os problemas. As pessoas hoje estão prometendo soluções,
E para prometer essas soluções, se fosse só isso, está bom. Mas eles querem que vocês paguem pelas soluções. A Bíblia diz: chegará o tempo em que farão de vós negócio, cuidando que a piedade é fonte de lucro. As pessoas hoje, irmãos, estão sendo levadas exatamente a isso. A pagar por um bem-estar, por uma solução de problemas que nunca Jesus prometeu. Nunca. A promessa de Jesus para todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados é alívio. Alívio é a mesma coisa que solução, sim ou não? Não. Você já teve uma dor de cabeça? Com toda certeza. Com toda certeza. Aí você fala: toma um remédio. Ou eu vou deitar para melhorar. Não é para resolver, é para melhorar o problema. Quando você deita lá, a pessoa melhorou a dor de cabeça, melhorou. Aí quando para de doer, você fala assim: passou a dor de cabeça. Não é assim que funciona? Melhorar é uma coisa, agora passou, solucionou o problema. Tomou o remédio, parei, não tenho mais dor nenhuma, estou ótimo, está maravilha. Agora, melhorar significa que continua ali, você teve apenas um alívio. É o que Jesus promete para cada um de nós. Irmãos, o evangelho sincero, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, as palavras de Jesus se resumem nisso. Se resume num alívio para o ser humano, porque o ser humano ele não pode viver focado nesta terra aqui. O ser humano tem que entender que até mesmo o alívio é simplesmente para ele compreender a grandeza da eternidade. Por que compreender a grandeza da eternidade? Porque se o homem tiver sempre as soluções do seu problema aqui, logo mais o homem nunca mais vai querer morrer. É como muitos já querem. Há vários corpos congelados esperando que a medicina em algum dia possa ressuscitá-los. Com que tipo de propósito? Com o tipo de propósito de resolver os seus problemas. E quem são essas pessoas? Milionários, bilionários, que tiveram toda a sua vida o seu tesouro baseado nessa terra e não querem deixar essa terra de jeito algum. Vocês estão entendendo? Deus, ele coloca em nós, irmãos, o pensamento da grandeza da eternidade. Tudo quanto nós passamos aqui é apenas passageiro. A Bíblia fala assim que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um peso de glória, que não se compara com as coisas que nós estamos vivendo aqui. Veja que o apóstolo Paulo, dizendo isso, ele deixa claro para nós: não há soluções para alguns tipos de problemas. Não há soluções, há alívios momentâneos. Se Deus te curar hoje, qual é a garantia que você tem que você nunca mais ficará doente? Quem na face da terra pode me garantir isso? Eu pararia de pregar o Evangelho, eu pararia de falar de Deus, se alguém que fosse curado falasse para mim assim: a partir de hoje eu não pego mais nenhuma enfermidade. Eu pararia de pregar o Evangelho, porque isso é impossível ao homem. Pessoas que foram ressuscitadas, Lázaro, a menina lá que estava morta, o servo de Jairo lá, todos eles foram ressuscitados, foram trazidos da morte para a vida. Mas o que aconteceu? Morreram de novo. Isso prova que não tem uma solução definitiva para as coisas que nós vivemos aqui nessa terra. O que Jesus está proporcionando para todos nós, e proporciona isso, é um alívio momentâneo. Por que esse alívio, Sidney? Por que Deus não resolve as coisas assim? Uma vez me fizeram uma pergunta, e talvez seja de alguns aqui. Uma vez uma moça me perguntou a seguinte coisa: Sidney, Deus é poderoso? Eu falei: é, extremamente poderoso. E ela falou assim: se Deus é tão poderoso, por que Deus não acaba logo o diabo e deixa a gente viver em paz? O diabo que faz tantas coisas, isso e aquilo, que muitas vezes corrompe o homem. Por que Deus não destrói logo o diabo e todos nós viveremos em paz? Eu achei até engraçado e interessante a pergunta, porque as pessoas querem mesmo uma solução. Eu acho que para o ser humano viver em paz, antes de responder a pergunta, para o ser humano viver em paz com Deus, ele seria necessário nascer de novo. Porque eu e você, na maneira que nós estamos vivendo a vida, que nós nascemos, nós vamos nos corromper, sem mesmo a interferência de Satanás, sem mesmo a interferência do diabo. Muitos colocam a culpa no diabo, mas nós somos maus. O nosso coração é um coração enganoso, a Bíblia fala. O nosso coração é perverso. O nosso coração deseja coisas que não são agradáveis a Deus.
nosso coração. E aí, respondendo a pergunta da moça, eu falei assim: olha, é a seguinte coisa. Primeiro, Deus não destruiria o diabo porque Deus sabe muito bem que o diabo não tem a total influência sobre o homem. Deus não vai destruir o homem e acabar com o problema ali, destruir o diabo e acabar com o problema ali, porque não resolveria o problema. O problema maior está em nós. O maior problema está em nós, quando nós damos espaço ao diabo, quando nós fazemos isso, fazemos aquilo. O diabo não é o causador de todas as coisas nessa terra. Muito do que se acontece aqui é culpa do próprio ser humano. A diferença é que o ser humano não quer se comprometer em melhorar, não quer se comprometer em carregar o fardo, o jugo de Jesus, e quer colocar todos os seus erros e as suas coisas erradas na costa do diabo. Eu falei assim, um cristão, ele é oposição ao diabo. Se ele viver com Deus, o maligno não lhe toca. Então o maligno não tem poder sobre a sua vida. O diabo não vai fazer diferença nenhuma se ele existe ou não para você, se você de fato estiver andando com Deus. Deus não precisa destruir o diabo se você estiver andando com Deus. É o que a Bíblia nos diz. Deus, o próprio Deus, habitará em nós. E a Bíblia fala: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E o diabo não terá mais poder sobre nós, porque Deus está em nós. Mas as pessoas vejam já nesse pensamento que é uma solução imediata. Porque Deus não destrói o diabo, a gente vive em paz. Vai ter um alívio de todas as coisas. E não é assim, irmãos. Infelizmente não é assim. Nós temos um alívio que o Senhor nos promete, mas não soluções imediatas como as pessoas procuram. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Marcos. Marcos capítulo 15. Nada melhor do que falar sobre Jesus. Marcos 15, versículo 21. Acompanhe comigo aí. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passavam, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar de caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Só até aí, meio confuso, né? Mas eu vou explicar para vocês agora. Simão Cirineu. Pouco se conhece sobre esse homem e pouco se é falado, mas esse homem que estava voltando do campo, ou seja, estava trabalhando, estava voltando do campo, né? Aquela multidão acompanhando a crucificação de Jesus carregando a cruz. Para você ter uma ideia, Jesus ficou 3 dias ali, 2 dias sendo flagelado. O que é isso? Ele ficou apanhando, segundo um médico alemão que fez uma clara exposição do que aconteceu com Jesus Cristo. Os ossos de sua costela estavam todos aparentes, e em alguns casos, alguns lugares da sua costa, poderia se ver o seu pulmão já, né? Estava com pedaços de carne. Foi feia a coisa. Então Jesus estava muito debilitado. Jesus ali carregando a sua cruz, que já não era dele, ou seja, muito mais pesada, muito mais extensa, né? O que aconteceu? Jesus carregando ali, como você imagina, às vezes assistiu no vídeo, aconteceu mais ou menos assim, não estava lá, mas a Bíblia nos afirma que foi difícil a coisa. Você pode imaginar que Jesus estava ali caindo, estava ali tendo uma grande dificuldade para carregar a sua cruz. Então Simão, o Cirineu, estava voltando do campo, já cansado, porque estava trabalhando, já cansado, voltando do campo, vendo aquela multidão ali. Ele não falou: eu quero levar a cruz. Ele foi constrangido. Os soldados romanos, em outra passagem diz mais claramente isso, os soldados romanos impuseram a cruz para ele. Por que impuseram? Porque se lembra que Jesus, antes mesmo de ser entregue aos fariseus, Jesus faz uma oração lá no Getsemane. Qual é a oração de Jesus? Por 3 vezes Jesus ora e pede o quê? Pai, se for possível, resolve o meu problema. Jesus falando para Deus: Pai, se for possível, dá um fim nessa situação, mas contudo, seja feita a tua vontade. Jesus, ele diz: Pai, se for possível,
que o Senhor arranque, eu não precise passar por esse momento, que eu não precise sofrer tudo isso, mas contudo seja feita a tua vontade. Contudo, faça conforme o Senhor querer. Ele orou uma vez, ele orou 2 vezes, ele orou 3 vezes a mesma oração. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A Bíblia fala que ele suava gotas de sangue, tamanha pressão, desespero. Ele falou para os seus discípulos: a minha alma está perturbada até a morte, está triste, aflita até a morte. Jesus estava agonizando, agonizante ali naquela situação, muito desesperado, e ele suportou aquilo sabendo do que iria acontecer. Ele pediu para Deus uma solução rápida. No entanto, que ele falou: olha, é chegado o momento. Quando pega seus discípulos dormindo, é chegado o momento. O que Pedro faz logo em seguida? Arranca a sua espada, corta a orelha de Malco. Por quê? Porque ele achou que iria resolver o problema ali. Opa, Jesus falou: é hora de vocês desembainharem a espada. Jesus estava falando para eles: é hora de vocês agora prepararem, porque a espada que ele queria dizer era a palavra. Agora vocês vão sair e vão pregar. É hora de vocês se prepararem. Pedro já entendeu de outra maneira, já ficou preparado com a sua espada. Quando chegou lá os fariseus, os soldados, ele arrancou a orelha de um soldado. E Jesus responde a seguinte coisa para ele: ele falou: Pedro, se não fosse assim, eu teria pedido ao meu pai, ele me daria umas legiões de anjos e acabaria com todo mundo aqui. Ou seja, se fosse isso, se eu quisesse uma solução rápida, eu pediria a Deus uma legião de anjos, não iria me entregar para ninguém e mataria todo mundo. Pronto, acabou, solucionou o problema. Ninguém me pega, essa sociedade, essa população morre e está tudo resolvido. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, Jesus não decidiu assim. Jesus aceitou o alívio de Deus. Deus não desamparou Jesus. Lembra que lá na cruz, lá ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pai, Pai meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Mas antes, Deus não tinha desamparado Jesus Cristo. Antes, Jesus não estava desamparado. A carne de Jesus falava isso, mas ele não ficou desamparado. Ele falou: eu sei que não estou só, porque o Pai está comigo. O que eu quero que vocês entendam é a seguinte coisa: que o próprio Jesus, ele, na sua figura humana, ele queria uma solução rápida para as coisas, mas ele falou: contudo seja feita a tua vontade. Sabe qual foi a vontade de Deus? Isaías 53, versículo 6, está escrito para nós: agradou ao Senhor moê-lo. Foi do agrado de Deus, a vontade de Deus foi essa: moer Jesus Cristo. Então Jesus seria desamparado? Não. Deus daria alívio até mesmo nesse momento de dor para Jesus. Foi o que aconteceu exatamente por meio de Simão Cirineu. Simão Cirineu falou: opa, esse homem está sofrendo, eu vou ajudar ele, eu vou carregar, eu vou morrer por ele, pode soltar ele aí. Barrabás não fez isso, vocês lembram? Solta quem? Jesus ou Barrabás? Soltem Barrabás e crucifiquem Jesus Cristo. Ninguém quis se dar ali e falar assim: não, eu vou aliviar a dor do mestre. Nem Pedro, nem Paulo, nem João, ninguém quis se entregar por amor a Jesus ali, para resolver o problema. Então Jesus teve que ir lá e resolver o problema, e Deus não desamparou. Deus não resolveu o problema da maneira que Jesus achava que deveria ser feito. Ou seja: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, não deixe que eu morra, não deixe que eu passe por isso. Mas contudo seja feita a tua vontade. A vontade de Deus foi moer Jesus Cristo, fazer Jesus passar exatamente por aquilo. Mas mesmo assim, Deus não desamparou Jesus. Deus ali, através de Cirineu, concede alívio para Jesus. Jesus já 2 dias sofrendo, já não conseguia mais carregar a cruz. Então os soldados impuseram que Simão Cirineu levasse a cruz até o Gólgota. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você está entendendo? Jesus, irmãos, ele não foi livre de resolver o seu problema. Ah, Senhor, afasta de mim esse cálice, resolve esse problema sem que eu precise morrer, sem que eu precise passar por esse martírio, sem que eu precise apanhar, sem que eu precise ser esbofeteado, sem que eu precise tomar 41 chibatadas. Deus diz bem claro assim nas minhas palavras para você: não vou resolver essa situação. Isso está preparado para você, mas eu concederei a você alívio.
Por um momento Jesus teve alívio. Quando ele carregava a sua cruz, Simão Cirineu, saindo do campo, foi constrangido a levar a cruz até o Gólgota, até o ponto da crucificação. O próprio Jesus, ele recebeu alívio e ele questionou a Deus? Não. Senhor meu Deus, pode parar com isso aqui, então acabou. Não. Jesus todavia falou que seja feita a tua vontade. Isso aí, irmão, serve para nós pensarmos a seguinte coisa: eu não sei o que você passa, eu não sei o que você está passando, a quantidade de cargas que você tem levado, o cansaço que se acumula em você, eu não sei, cada um sabe de si, Deus sabe de todos nós. Mas de uma coisa eu sei, irmãos, se você está procurando soluções para certas coisas, entenda, nem tudo vai ser solucionado na sua vida. Algumas coisas Deus considerará você alívio, apenas isso. Estejam com isso satisfeitos, porque o alívio concede para nós, irmãos, renovação de ânimo, para que a gente continue a caminhada. Jesus promete ao homem, fala assim: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está falando isso para nós, para que a gente não espere soluções de todos os problemas que nós vamos enfrentar nessa vida, mas que nós tenhamos uma certeza que Jesus Cristo passará conosco pelas situações e nos concederá alívio. Irmãos, não sei você, né, mas alguns aqui já experimentaram isso. Uma briga. Quem já brigou aqui? Grande maioria, né? Tudo encrenqueiro. Eu brigava bastante, gostava de brigar. E, irmãos, quando a gente está no meio da briga, o sangue quente, só que se você está enfrentando um adversário que é difícil, um adversário que é resistente. Eu me lembro que tinha um rapazinho na escola, um moleque terrível, mas eu batia nesse moleque, ele não se cansava, eu cansava de bater nele, e ele não cansava de apanhar, cansava de bater nele, ele não cansava. E chegava um momento que eu mesmo me sentia cansado de tanto bater nele, ele ainda continuava ali, continuava me afrontando, mesmo apanhando, continuava ali, e eu já estava cansado. Aí você precisa tomar o seu alívio, volta às discussões, né? Volta às ofensas, para retomar o ânimo e partir para a briga de novo. Na vida vai ser mais ou menos assim. O alívio que Deus está concedendo a cada um de nós, irmãos, é para que a gente entenda que nós teremos força para ir até o final. Se tudo fosse solucionado de uma maneira simples, eu faria uma pergunta para você que vai fazer você pensar: o que você espera da sua vida? Por que você vive? Você já parou para pensar nisso? Aonde você quer chegar com a sua vida? Você quer viver a sua vida ou você tem apenas um objetivo para alcançar? Meu objetivo de vida é conseguir um carro, uma casa e ter uma estabilidade financeira. Pronto, aí eu estou feliz. Se você chegar nisso, você vai entrar em depressão. Você pode ter certeza. Países desenvolvidos, um dos grandes países desenvolvidos, Suécia, por exemplo, tem uma alta taxa de suicídio. Suíça, a mesma coisa. Mas você vai ver lá, as pessoas ganham bem, vivem bem. Qual o problema? Não é apenas a falta de Jesus Cristo, mas o objetivo da vida. Qual é o objetivo? Alguns vivem a sua vida, irmãos, a vida toda se matando de trabalhar, para lá no final da vida conseguir a sua casinha, o seu carrinho, já está lá no final, então ele tem poucos anos para aproveitar e ele fica satisfeito. Mas e você, jovem? Quantos ricos estão vivendo uma vida totalmente vazia porque não sabem qual é o objetivo da sua vida? Por que estão vivendo? Há pessoas que têm tudo, irmãos, têm absolutamente tudo, mas não são felizes. Por quê? Porque não entendem o propósito da vida. Por que eu estou vivendo? O que eu quero? Aonde eu vou chegar? Esse é o grande segredo de Jesus Cristo. O alívio nos faz com que a gente respire e torne a viver, porque você não alcançou todas as coisas, você não venceu tudo. Deus promete alívio ao homem para que o homem nunca pare de lutar. Deus está aliviando a sua carga, Deus está aliviando o seu peso, Deus está tirando um pouco do seu cansaço, para que você revigore as suas forças e continue a lutar. Não espere uma solução imediata de Deus. Senhor, eu vou procurar, eu vou orar hoje Deus vai resolver. Eu vejo tantas propagandas assim: hoje eu vou orar e Deus vai resolver o seu problema. Irmãos, não é assim que funcionam as coisas. Deus pode curar? Claro, cura. Deus cura. Mas nada impede que você amanhã esteja enfermo de novo.
Deus liberta, liberta, mas a Bíblia faz um alerta. Se a casa estiver vazia, o estado se torna o quê? 7 vezes pior. São coisas assim que a gente vai começando a entender que a vida, irmãos, é para ser vivida com pensamento na eternidade, porque tudo quanto passamos aqui é passageiro. Se nós quisermos soluções aqui, quisermos tudo aqui resolvido aqui, para que a eternidade? Porque você também vai querer viver aqui por toda a vida, e o mundo não foi feito para eu e você vivermos aqui. Nós fomos criados para a eternidade com Deus. Por isso Deus concede alívio a todos nós e não soluções eternas aqui. Porque eu e você, irmãos, só teremos uma eternidade de soluções com Deus na glória. É isso que nós devemos almejar. Por isso vale a pena sofrer aqui, vale a pena chorar aqui, vale a pena passar por algumas privações. Vale a pena, porque Deus vai nos aliviando, vai renovando as nossas forças e nós vamos caminhando. É um tropeço aqui, Deus nos fortalece de novo e a gente vai. É assim que funciona, é assim que foi com Jesus. Jesus estava pronto para morrer, era isso que Deus queria dele, mas Deus concedeu um alívio, não resolveu a situação. Não apareceu Simão Sirineu e falou: olha, é o seguinte, Jesus não está conseguindo carregar a cruz aí, Sirineu, você vai morrer no lugar dele aí. Não foi assim. Sirineu, você vai levar a cruz até o lugar do Gólgota. Foi um respiro para Jesus, foi um alívio que Jesus teve até aquele prezado momento. Depois ele foi crucificado, depois ele faleceu. Entenda, irmãos, o Senhor está prometendo para nós alívio, alívio, não soluções. Mas isso, irmãos, funciona da seguinte maneira. Eu quero ser breve no que eu vou falar aqui. Volte aí na sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Já estou encerrando. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus coloca uma objeção, Jesus coloca um porém. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é Deus que vai impor o jugo para você, é você que põe o jugo em si. O que é isso, Sidney? O que eu quero dizer é o que o Evangelho diz para cada um de nós. Alguns de vocês foram obrigados a estar aqui hoje? Alguns de vocês vieram ameaçados aqui hoje? Não. Vocês vieram porque vocês querem tomar do jugo de Jesus. Jesus não impõe o jugo a ninguém. Essa é a condição de descanso e alívio que Deus proporciona para nós. Deus não vai mais impor ao homem um jugo, como os fariseus faziam, como foi feito pela Igreja Católica no tempo de Cruzadas. Quem já assistiu esse filme aí vai ver lá. Inquisição e tudo mais. Deus não impõe jugo nenhum ao ser humano. Agora o ser humano, se quiser ter um alívio, se quiser estar descansado, se quiser estar leve, tome o jugo de Jesus e aprenda dele. Ele diz: tome o meu jugo e aprendam de mim. Ou seja, o espelho para você viver agora é Jesus. Então, irmãos, agora que a coisa aperta, porque Jesus, ele viveu de uma maneira simples. Jesus não acumulou riqueza, Jesus não acumulou status, Jesus não foi o cara mais não. Jesus foi simples. Jesus distribuiu tudo que ele tinha aos pobres. A Bíblia fala que a sua justiça permanece para sempre. Então, qualquer tipo de modelo que vocês têm para alívio das suas almas, qualquer modelo que vocês têm, irmãos, para aliviar vocês, sem que seja o desprendimento desta vida, é totalmente equivocado. Não é o jugo de Jesus, não é a filosofia de Jesus Cristo. É o que o mundo está impondo hoje para você. Vocês já perceberam que o mundo está fazendo para que você não se desfaça das suas coisas, mas cada vez conquiste mais e mais e mais? O mundo está colocando para vocês cada vez mais fardos e fardos e fardos e fardos. Se a sua casa não tiver piso, você está fora do padrão. Se o seu quarto não tiver isso, não tiver aquilo, você está fora do padrão. Se a sua televisão hoje não for LED, não tiver um receptor digital, você está fora do padrão. Vocês já perceberam que o mundo está fazendo exatamente isso? É poucas coisas, mas nós não percebemos. O mundo está impondo coisas para nós. E o ser humano está cada vez mais, sofrendo, gastando toda a sua vida para se adequar ao que o mundo impõe. Se nós queremos alívio,
Se nós queremos, porque já estamos cansados, alguns já estão cansados desse mundo, já estão sendo oprimidos pelas pressões desse mundo. Se você quer alívio para a tua alma, você precisa buscar ao Senhor, tomar do jugo do Senhor e aprender dele, não do que as pessoas vivem dizendo por aí, não tendo referências humanas que só levam à desgraça e à destruição. Tenha a referência de Cristo. Aprenda a viver como Paulo falou. E ele falou o quê? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Imitem a mim, mas eu estou imitando a Cristo. Ou seja, observem Cristo. Se eu fugir do padrão de Cristo, então fujam do meu padrão. Olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Hebreus 12 está escrito claramente. Olhando para o nosso autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Quando você começa a aprender dele, irmãos, você vai vendo que a vida é um desprendimento, que a vida não é um acúmulo de coisas. A Bíblia fala em Eclesiastes que quanto mais riquezas você tem, mais dor de cabeça você alcança. Você não tem um sono tranquilo, você já não tem mais paz. Não diz a Bíblia que melhor é a sabedoria do que a multidão de riquezas? Porque com a sabedoria você consegue viver a sua vida, mas com a multidão de riquezas vem a multidão de preocupações. São coisas que Jesus mostrou em vida para nós, e nós devemos aprender com Ele, a estar contentes com as pequenas coisas, a saber que possamos passar por um dia mau aqui, mas amanhã pode tudo ser diferente. Mesmo sendo diferente, nós temos que nos preparar para o outro dia seguinte, que pode ser um dia mau. Nós vamos vivendo um dia após dia. Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, não pense não que passou o dia mal, você vai viver tranquilo por o resto da sua vida na terra. Não, você passou por um dia mal, você vai passar por outro dia mal, por outro dia mal. Há pessoas que vivem em dias maus. Há pessoas que vivem, irmãos, nessa situação. Teve uma moça que estava já prestes de morrer, tinha acabado de casar, com filhos e tudo mais. Foi até tema de uma reportagem do SBT. Não sei se alguém de vocês aqui assistiu, do Roberto Gabrini, que ele falou que ele ficou muito impressionado com aquela moça, que ele falava, você não tem medo da morte? Ela falou assim, não, eu estou em paz. Aquele que está em paz não tem medo da morte. E essa mulher deu uma lição, seu marido, sua família ali, ela estava totalmente em paz. Ela sabia, não tinha mais o que fazer, ela sabia que iria morrer. Mas em momento algum ela estava chorando, desesperada, porque estava deixando a família, porque não tinha isso. Não, ela estava plenamente em paz, porque aprendeu de Jesus. Era cristã essa mulher, porque aprendeu de Jesus o que é o desprendimento de vida. Nós precisamos aprender, irmãos, se nós queremos alívio, nós precisamos aprender de Jesus Cristo, não do que as coisas estão dizendo aí. O mundo fala, olha, se você tiver riqueza, vai resolver os seus problemas, se tiver isso, vai resolver. Não, Jesus fala, minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Jesus está fazendo uma diferenciação do que as pessoas prometem como alívio nesse mundo e do que Ele promete para cada um de nós. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? O alívio é justamente para você não parar em meia caminhada, e sim continuar a progredir. Se você tem soluções, irmãos, rapidamente você vai se esquecer de Deus. Quantas pessoas não mostram isso? Resolveu o problema? Para a igreja? Deus? Nada. A pessoa não quer nem saber mais de Deus. Não sei quem postou a imagem hoje lá e me lembrei bastante disso. Resolveu o problema? Eu estava desempregado, Deus deu emprego. Jesus que se dane. Eu estava passando, estava enfermo, fui curado. Jesus? É assim o povo. É assim. O povo é ingrato, irmãos, não para com os homens apenas, mas sim para com Deus. Mas quando Deus concede alívio para nós,
nos faz entender que amanhã nós podemos precisar de Deus. Nos faz entender que aquela situação não foi resolvida, então eu preciso estar sempre diante de Deus, sempre tomando um fôlego e partindo para cima. Tem soluções, tem coisas na minha vida, irmãos, que até o dia de hoje eu aguardo uma solução, mas não tive uma solução. Mas o que eu faço? Eu peço a Deus força e alívio, e Deus vai me dando alívio. As situações, irmãos, que a gente fala, meu Deus do céu, você não aguenta mais aquela situação, você está exatamente como Cristo falou, cansado e sobrecarregado. Já se sentiu assim? Eu não aguento mais isso, não aguento, a ponto de chutar o balde. Deus não vai resolver o seu problema, ou Deus resolve isso. Não, nosso pensamento é errado sobre como buscar a Deus. Nós devemos pedir ao Senhor alívio, para que o Senhor possa nos dar alívio, possamos renovar o nosso ânimo, a nossa força, e assim prosseguir na caminhada. A Bíblia nos diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Espera, pois, no Senhor. O esperar no Senhor é exatamente isso, é você saber que a solução não é imediata, mas Deus concede sempre alívio, para que você nunca pare em meio à caminhada. Amém, irmãos? Uma coisa que nós devemos fazer é essa, prosseguir para o alvo. Se você observar a vida de Paulo, você vai entender claramente que essa palavra entrou de fato na vida dele. Ele viveu isso daí, passando por tribulação, perdendo várias coisas nessa vida, mas entendendo que tudo era um alívio. Senhor, não aguento mais espinho na carne, não aguento mais. Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pronto, acabou. Ele continuou a sua caminhada. Amém, irmãos? O que o Senhor tem para cada um de nós é alívio. Se você está passando por uma situação difícil, irmãos, eu não teria como falar para você que tudo vai se resolver simplesmente assim. Eu não teria como falar para você ou prometer para você uma solução de Cristo Jesus. Eu não posso falar por Jesus nesse aspecto. O que eu posso dizer é que Cristo vai conceder um alívio para você. Cristo não vai deixar que você desmotive em meio à caminhada. Cristo não vai deixar que você perca as suas forças, que você retroceda. Isso, se você quiser tomar do jugo de Jesus, se você quiser aprender dele, se você quiser, você vai alcançar isso. Senão, não. Jesus não vai impor a ninguém o jugo dele. Jesus não vai impor a ninguém a palavra dele. Cabe a nós, estamos cansados e sobrecarregados, buscar a Jesus. Então encontraremos alívio e não soluções. Ah, se Deus não vai me curar se eu estiver enfermo? Claro que Deus pode te curar, mas eu não te prometo isso. Já fui em vários hospitais, pessoas à beira de morte, e falar assim, olha, faz alguma coisa, vai morrer. Você vai falar o que para a pessoa? Lembra daquela mulher que nós orávamos aqui direto? Está bem, está na casa dela, já estava bem na casa dela, né, Rodrigo? Está bem. E os médicos falaram o que para a mãe da moça lá? Deixa sua mãe morrer em paz. É verdade ou não, Rodrigo? Falou para a moça. Situação lamentável, nós aqui orando sempre a Deus, buscando, mas sempre, Senhor, que seja feita a tua vontade. Quando eu ia lá orar no hospital, eu falava a mesma coisa para a família, olha, que seja feita a vontade do Senhor. Vocês precisam entender isso. Deus concedeu o alívio. Um dia ela vai falecer. Um dia ela vai falecer. Um dia eu e você iremos falecer. Deus concedeu alívio. Ela está na casa dela, já não está mais no hospital, já não está mais na UTI. Mas eu não sei o dia de amanhã se o Senhor resolve levá-la. Deus falhou? Não. Deus concedeu alívio. Entenda, irmãos. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus é soberano. Mas não entenda isso como uma solução imediata dos seus problemas. Entenda isso como um alívio que o Senhor está te dando para você continuar a caminhada. Amém? Com o propósito de ser salvo. Feche os seus olhos em nome de Jesus.